Ô, pessoal, vamos prosseguir com as nossas aulas e vamos trabalhar a sequência 1 do Aprender Sempre, volume 2. Estamos falando de grandezas. Grandezas inversamente proporcional. Vamos fazer esses exemplos aqui para a gente entender cada vez melhor e compreender essas habilidades. Diz o seguinte, letra A. Para encher um tanque são necessários 30 recipientes de 6 litros cada um. Se forem usados recipientes com 3 litros cada, quantos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, o que está acontecendo é o seguinte, 30 recipientes que têm capacidade de 6 litros. Vamos pensar num balde, por exemplo. São necessários 30 de 6 litros para encher um tanque. Se forem usados recipientes, ou seja, baldes de 3 litros cada, quantos serão necessários para encher o mesmo tanque? Depois, na letra B, qual a razão de proporcionalidade entre as grandezas, quantidade de recipiente e capacidade em litros? E represente-a por meio de uma expressão algébrica. Vamos colocar as grandezas aqui. O texto, ele não favorece muito, né? Como sempre, né? O material vem sempre um pouco complicado, mas a gente tem que interpretar. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza recipiente, olha aí. Recipiente e tem a grandeza capacidade do recipiente. Pessoal, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quando eu tenho um recipiente grande e eu quero encher um tanque, por exemplo, quanto mais capacidade tem esse recipiente, são necessários menos, eu preciso jogar menos vezes naquele tanque para encher. Quanto mais capacidade tiver esse recipiente, serão necessários menos para encher uma determinada quantidade de líquido, né? Então são grandezas inversamente proporcional, mas nós vamos fazer o passo a passo aqui. Vamos preencher a tabelinha. Para encher um tanque são necessários 30 recipientes e ele tem capacidade de 6 litros. Se forem usados recipientes de 3 litros, então olha, 3 litros aqui. Eu não sei isso aqui, a quantidade de recipiente. Então olha o que está acontecendo. Quando o recipiente comporta 6 litros, eu preciso jogar 30 vezes lá no tanque. 30 vezes. Estou dando exemplo do balde para ficar fácil de você entender. Quando esse balde cabe 6 litros, você precisa jogar 30 vezes lá. Agora, se eu pegar um balde de 3 litros, ou seja, eu vou diminuir ainda, o que vai acontecer? Eu vou ter que jogar mais recipiente com aquele líquido para poder encher o tanque. Então, olha aqui, ó. Vou seguir a regra da setinha para você ver. Do menor para o maior. Quando a capacidade do recipiente é 6 litros, são necessários 30. 30 recipientes. Se eu diminuir aqui, ó, eu vou precisar mais aqui. Mais recipiente. Então as setas vão ficar invertidas. Tá? Então o mais vai estar aqui e o mais está para lá. Então ficou invertido. Quando as setas ficam invertidas, as grandezas são inversamente proporcional. Era uma das perguntas ali dele. Ele colocou lá qual a razão de proporcionalidade entre as grandezas, quantidade de recipiente e capacidade em litros desse recipiente. Inversamente proporcional. Né? É o P aqui. Inversamente proporcional. Vamos ver quantos recipientes serão necessários aqui. Quando as grandezas são inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Eu mostrei para você já numa aula anterior que é o jeito mais fácil. Então eu vou fazer 3 vezes R é igual a 6 vezes 30.
3R é igual a 180. O R agora vai ser 180 dividido por 3. 60. São necessários 60 recipientes. São necessários 60 recipientes de 3 litros para encher o tanque. É isso que ele queria saber. Olha o que ele pergunta agora. Represente por meio de uma expressão algébrica. Eu vou fazer o seguinte. 60, que é o recipiente, vezes a capacidade dele, que é 3. Isso deu 180. Isso? Ele quer uma representação assim. 60 eu vou chamar de R. 3 é a capacidade, eu vou chamar de C. E esse 180 é uma constante de proporcionalidade para grandezas inversamente proporcional. É um K. Então é isso aqui. O recipiente multiplicado pela capacidade que ele tem vai dar o montante lá, que é o K. Então esse K é chamado de constante de proporcionalidade. Nesse caso, para grandezas inversamente proporcional. Vamos ver como fica. Já está resolvido. Mas eu quero mostrar um exemplo para você. Aqui, eu preciso de 60 recipientes. Vou colocar 20 recipientes. Vou mudar para 20. E vou descobrir qual deve ser a capacidade dele. Estou trocando aqui. Isolando aqui, C é igual a 180 dividido por 20. C fica, simplificando 0 com 0, 18 por 2, 9. Isso aqui é litros. Eu preciso de 20 recipientes de 9 litros para poder chegar no 180. Tá? É isso que está sendo resolvido aqui. Então eu preciso. Então, olha o que aconteceu aqui. Vamos ver as frações quando as grandezas são inversamente proporcionais. Ó, 60 para 20. 60 eu passei para 20. A capacidade era 3 e eu encontrei 9. Vamos fazer as simplificações? Aqui dá para dividir tudo por 20. 60 e o 20. O 60 dividido por 20 dá 3. E o 20 dividido por 20 dá 1. Aqui só posso simplificar por 3. 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Ó. A grandeza recipiente passou de 3 para 1, ou seja, eu dividi por 3. Enquanto isso, a grandeza capacidade passou de 1 para 3. Foi multiplicada por 3. Então as frações ficam absolutamente invertidas. Grandezas inversamente proporcional. Certo? Então, a grandeza recipiente eu passei para 20, ou seja, eu dividi por 3. Enquanto, em consequência, porque são grandezas inversamente proporcional, a grandeza capacidade do recipiente passa de 1 para 3. Eu tenho que aumentar a capacidade para poder compensar, já que eu diminuí a quantidade de recipiente. Então, era essa a ideia que a gente tinha que ter para resolver esse exercício, tá? Então, primeiro eu identifiquei as grandezas, né, aquele passo a passo, e descobri se a capacidade for de 3 litros, eu preciso de 60 recipientes. E ele pediu para a gente criar uma expressão algébrica. E eu criei. Recipiente vezes a capacidade é igual a K. Recipientes. Eu achei que 60 vezes 3 foi igual a 180. Então eu fiz a troca e fica essa definição aqui. Essa é a expressão algébrica que ele pediu ali.
E isso aqui também pode ser chamado de constante de proporcionalidade, no caso das grandezas inversamente proporcional. Tá? E aí depois eu fiz uma substituição aqui só para você ver como se comporta. Se eu mexesse aqui, ó, na capacidade, iria mudar aqui. E isso vai acontecer sempre. Tá bom? Vamos ficar atento à resolução de mais exercício para que esse assunto fique claro para todo mundo. Vamos seguir.